Olá, bom dia, amigos do podcast Mesa de Debates, amigos, amigas, todos que estão aqui nos acompanhando, né? E bora lá para mais um Notícias Comentadas, fazendo aquele pequeno, breve balanço da semana, com algumas análises, alguns comentários aí do que tem ocorrido, acontecido. Primeiramente, parabéns às escolas de samba vitoriosas do Carnaval 2023, tanto em São Paulo quanto no Rio de Janeiro. E como já falei aqui em outros vídeos, acho que a gente não precisa ficar repetitivo. Evidentemente, foi um carnaval bastante politizado, seja nas escolas de samba ou nos próprios blocos, de uma forma geral. E da maneira como foi colocado, a criatividade, eu acho que isso sempre é uma marca do brasileiro, é uma marca muito positiva a ser destacada, e gostei de muitas coisas que foram elaboradas, montadas, os próprios desfiles aí celebrando, né, um pouco da figura do cangaceiro, né, da história propriamente do Lampião, entre tantas outras elaborações aí, falando de Amazônia, Bahia, sempre diversificando e lembrando da riqueza cultural que é o Brasil, escolas de samba lembrando e dando registro aí a figuras históricas esquecidas, né, ou apagada pela versão oficial da história que a gente acaba tendo, né? Muitas vezes aí, inclusive nas escolas, infelizmente, mas de qualquer forma, um carnaval que soube, através do lúdico, do artístico, colocar aí críticas, né? E fazer as suas cutucadas na ferida. Bom, falar em cutucar na ferida, né? Muitas feridas abertas aí nessa semana, muitas polêmicas aí colocadas. Eu já sei até que vão falar aquela velha história de que tudo é culpa do Bolsonaro, tudo é o Bolsonaro, que isso, que aquilo. Quer dizer então que se um apoiador do Bolsonaro peidar no elevador, a culpa é do Bolsonaro, né? Bom, primeiramente, a gente não pode ser também tão relativista, né? Mas temos que entender algumas questões até que transcendem ao bolsonarismo propriamente, né? Não que o Bolsonaro seja o pleno e único responsável por algumas questões distorcidas e, de fato, polêmicas que a gente vê e vivencia no Brasil atualmente, mas de fato não dá para negar, não dá para a gente deixar de colocar na questão aqui dessa semana aquele trágico massacre, né? Aquela verdadeira brutalidade num simples jogo de sinuca, né? Uma chacina, várias pessoas mortas por causa de uma derrota numa partida de sinuca, que aí dois colegas pegaram munidos aí, né, de armamento, inclusive armamento pesado, pegaram e simplesmente abriram fogo, né, contra as pessoas que estavam ali no local, e mostrando aí uma verdadeira barbárie, uma verdadeira cena, enfim, é até indescritível, né, uma coisa dessas. Infelizmente ficou aí o registro, né? E não demorou muito para descobrir que os assassinos, né, os agressores aí, eram não só eleitores, né, mas militantes, defensores do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, e que concordam e levantam muito, né, dessas mesmas bandeiras de Brasil, Deus acima de todos, Brasil acima de tudo, pátria, família, liberdade, e todo esse discurso que ele parece muito bonito, né?
é um discurso que tenta juntar um pouco aí de nacionalismo com alguns ideais também do liberalismo, mas esconde por trás um ímpeto fascistoide nele, como já conversamos muito aqui. E é claro que num Notícias Comentadas não me cabe aqui fazer uma análise muito mais gigantesca do que isso. Claro que poderíamos ficar horas, né, falando, analisando, e até mesmo temos muitos vídeos e convidados que fazem observações muito interessantes sobre essa questão. Mas não é isso que a gente quer colocar aqui precisamente na pauta, mas apenas pegar um caso pontual, um caso que foi notícia, né, que foi destaque e que não dá para ser interpretado como um mero acidente, como um mero crime localizado. Isso tem uma raiz, isso tem uma questão a ser observada, apontada, porque são feridas abertas que vão ser muito difíceis de cicatrizarem, ainda mais no momento de polarização e com tudo que foi levantado, né? Eu não vou dizer que foi criado, porque infelizmente isso tudo já existia, como já disse, isso tudo precede, né, Bolsonaro, mas foi justamente com ele que uma certa tendência, uma certa vibração aí acabou sendo despertada cada vez mais na sociedade, a ponto da gente nos últimos tempos tendo visto aí algumas cenas de horror, né? Mas voltemos aqui, por falar em cena de horror, a questão do que está acontecendo aqui no litoral norte. Outros lugares também têm sofrido, né, como o próprio litoral sul, o Guarujá. Tem também a questão da seca no Rio Grande do Sul, que é bom a gente dar um destaque. Sabemos que lá também os produtores rurais, principalmente, estão precisando de ajuda também, né? O atual governo, o governo Lula, já se prontificou a estar colaborando e encaminhando ministros para verificarem a situação, mas aqui, principalmente no litoral norte, em Caraguatatuba e São Sebastião em especial, várias cenas de desastres, né? O famoso, já é até uma frase batida, né? O desastre, a tragédia anunciada, né? A famosa tragédia anunciada. Situações que acontecem praticamente todo ano, principalmente nesse período de chuvas, e em que pese acontecer em determinada região, depois em outras, umas mais, umas menos, mas sempre acontece algo do tipo, e esse daí, literalmente, a questão da tragédia anunciada, já haviam estudos, já haviam denúncias, já haviam pesquisas desde 2018 para cá, alertando da possibilidade desse tipo de desastre, né? E isso a gente acaba trazendo aqui para São José dos Campos também, quando observamos situações, claro que em menor escala, mas possíveis de acontecer também, por exemplo, com relação ao banhado. Há toda uma população naquele local que precisa de amparo, precisa de ajuda e que acaba só recebendo, só vendo polícia, né, segurança, forças de segurança entrando e saindo, mas não vem ambulância, não vem escola sendo construída, não vem devido às obras de infraestrutura sendo construídas, aquela velha história de sempre que a gente já está aí devidamente bem acostumados. E pegando como exemplo o que aconteceu em São Sebastião, vimos cenas um pouco menores, né, que acabaram não
gerando vítimas propriamente, se não a própria natureza, mas em casos de uma chuva mais violenta, de situações piores, vendo a situação de degradação provocada na natureza em alguns pontos aí da cidade, é bem plausível. Claro que a gente espera que isso não aconteça, mas isso tem que ser observado, porque é bem plausível que algo semelhante também venha a acontecer nessa região. E por falar na questão da tragédia anunciada, é o que a gente procura sempre evitar. Eu, por exemplo, já não é de hoje, desde que o seu Davi comentou sobre a construção daquele deck, né, para onde hoje abriga aquele trailer, né, aquele micro-ônibus lá da Guarda Civil Municipal de São José dos Campos, eu já vinha reparando uma certa alteração, né, uma mexida ali na estrutura, um certo abalo na natureza, que não é preciso ser nenhum geógrafo, nenhum especialista, né, para nenhum assistente da Defesa Civil, para verificar que com as chuvas e o passar do tempo não vai demorar muito. Tomara que não, evidentemente, mas não vai demorar muito para acontecer algum acidente. Aquele deck ali, ele já está aos poucos desnivelando, né? E acontecer algum acidente no sentido daquilo ali desabar. E claro, o trailer ali pesado, né? Como é da Guarda Civil Municipal, se aquilo ali desaba, não vai ser aquele bambuzal que vai conseguir segurar, não. E aí tem que ter grande preocupação, porque logo embaixo passou o matagal, são casas, são famílias, são as pessoas que devidamente moram na região. E voltando para o caso de São Sebastião e Litoral Norte de uma forma geral, mobilizar aí uma campanha, né, uma frente ampla solidária da esquerda, como muitos já estão buscando fazer, e apoiar evidentemente a população, mas para além da mera questão do apoio, também estabelecer aqui uma crítica, também apontar aqui os problemas e os perigos que tem se enfrentado por conta da degradação ambiental, por conta dos problemas gerados pelo capitalismo, e sejam eles anteriores ou posteriores ao desastre. A gente viu aí, por exemplo, moradores de São Sebastião comentando do absurdo, né? A mão invisível do mercado aí fazendo o galão de água de R$2 passar a custar 90, população sem água, população desamparada precisando de ajuda. E o que acontece? Precisando de água, precisando de insumos, os insumos acabam sendo jogados lá para cima, e infelizmente a gente vê essa situação terrível. E claro, eu acho que a gente tem que ser justo também, né? Não dá para apenas só ficar tacando pau, só ficar também criticando. Apesar das divergências políticas, das divergências partidárias, eu parabenizo tanto o atual presidente Lula quanto o atual governador Tarcísio de Freitas por terem ido e agido relativamente rápido, né, com relação a tudo que está acontecendo, terem se unido aí aos prefeitos da região também, para poderem verificar e tentar sanar o quanto antes o problema, né? Pelo menos o problema momentâneo, o problema localizado. Claro que daí já coisas que nem sequer o antecessor fazia, né? A gente tem várias
vários registros aí sobre essa questão, sobre essa polêmica, mas de qualquer forma agiram, né, dentro do tempo, estão agindo dentro do tempo, mas é preciso reforçar também aqui os comentários, né, de que esses mesmos governos, de que essa mesma política que eles sustentam é justamente a política que a curto, médio ou longo prazo acaba gerando problemas como esses aí que a gente está vendo, né? Os prefeitos aí das duas cidades, por exemplo, Caraguá e São Sebastião, que foram reeleitos, né? Já eram prefeitos anteriormente e foram reeleitos aí para mais um mandato e que já poderiam ter dado uma visão maior para essa questão. Lembrem-se dos relatórios que já apontavam para esse desastre que acabou acontecendo, mas que infelizmente nada mais concreto foi feito, né? E agora é tentar ver dentro do que se tem, dentro do cenário de desastre ambiental e social que foi apresentado, como tentar resolver e melhorar o quanto antes a situação. Mas aí volta aquela questão, né? E como evitar isso, né? E como cortar o mal pela raiz. Então, para além de uma frente ampla da esquerda em solidariedade ao que houve, também é necessário essa frente ampla de esquerda estabelecer a crítica, estabelecer os apontamentos, levantar comitês de estudo aí para justamente estar sempre mostrando os vários problemas ocorridos e resgatando um pouco do que o próprio marxismo é, né, do que o próprio estudo marxista de uma certa forma não deixa de ser uma espécie de futurologia, né? Não deixa de ser uma espécie de análise do que a história nos reserva. Eu digo isso porque quando Marx, Engels, né, os marxistas lá do século XIX fizeram as críticas que fizeram as análises do sistema capitalista e estabeleceram a necessidade da superação desse sistema, é porque, mesmo sem bola de cristal nem nada do tipo, já se era analisado vídeo que ocorria naquela situação, já era analisado o que o sistema provocaria, como a quantidade de guerras, mortes, e imperialismo e sangue derramado ao longo do século XX e em algumas proporções ainda aqui também no nosso século XXI. Pegando aí, né, respeitadas as diferenças e os parâmetros do qual estou aqui adotando, né, evidentemente vai um pouco nessa análise. A esquerda precisa estar sempre atenta e verificando também as questões que estão ocorrendo no país, no seu município, na sua localidade, sempre estabelecendo e mostrando, olha, não é uma questão de torcer contra, é uma questão de ciência, é uma questão de análise, é uma questão de verificações, é uma questão de já vimos isso outrora e tudo mostra que vai ocorrer de novo se nada for feito, se nada realmente for rompido com o atual modelo dito de desenvolvimento, né? Mas que a gente acaba vendo as mazelas paralelas. Aí vão falar que a chuva é da natureza, que a natureza isso, que a natureza aquilo, entre outras questões para tentar amenizar um problema, que é um problema do modelo de produção econômico, do modelo de produção humano e que é baseado na forma como a gente enxerga, né, atualmente a natureza e como a gente enxerga atualmente as formas de, entre aspas, resolver os problemas. Bom,
De qualquer forma, né, nossa solidariedade aí à população do litoral norte que está passando por toda essa tragédia, né, e tantas outras populações passando por tragédias semelhantes em outras localidades ou por outros motivos. E só lembrando também, na pegada que a gente está falando, o Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos está fazendo aqui um samba democrático. Vai ocorrer nesse sábado, dia 25 de fevereiro, a partir das 18 horas, na rua Francisco Paes, número 316, né, aqui em São José dos Campos. Solidariedade, nós também estamos na corrente de solidariedade às vítimas das enchentes em São Sebastião. Ajude você também. Venha curtir um samba do bom e ajude quem está precisando. Então, eles vão reverter aí para vocês que estão vendo, né? O sindicato vai realizar o samba como eles sempre realizam, mas com uma pegada aí de samba solidário para poder justamente arrecadar fundos para as vítimas das enchentes. Mas lembrando, né, além da ajuda, além da contribuição humanitária, a gente tem que ter sempre a contribuição crítica, né, para de alguma forma evitar que esse tipo de situação ocorra novamente. Agora, é claro que infelizmente com o modelo econômico e exploratório que nós temos, é óbvio que infelizmente ocorrerão outras tragédias anunciadas. Muito obrigado por acompanhar a gente. Compartilhem, curtam, repliquem aí esse vídeo. Assistam também outros materiais que nós temos aqui no podcast Mesa de Debates. Se inscrevam para poder verificar o que nós temos e também mandar aí, né? Peçam para os colegas, para a família se inscrever também. Vocês vão gostar da riqueza e da diversidade de conteúdo que nós temos. Um beijo, um abraço no coração de todos e tchau!